orientar a recepção em relação ao Código de Defesa do Consumidor? Eu recebi muitas perguntas sobre isso. Existe muita dúvida em torno disso, né? Porque eu sempre falo que o Código de Defesa do Consumidor é um manual que todo profissional, recepcionista, secretária, atendente, precisa saber, precisa conhecer, porque ele é um livro que precisa estar ali obrigatoriamente à disposição ali do cliente. Então, todo lugar que faz atendimento ao público precisa estar ali na recepção, disponível para o cliente, o Código de Defesa do Consumidor. Mesmo sendo um consultório pequeno. Houve também uma pergunta, né, assim, mas eu trabalho num consultório pequeno, tem que ter isso lá? É obrigatório? É obrigatório. Tá? Qualquer estabelecimento que presta atendimento ao público é obrigatório ter o Código de Defesa do Consumidor disponível, visível para o cliente, e o livro de ocorrência, caso o cliente queira ali fazer uma reclamação ali por escrito. Então, esse livro também precisa estar junto com o Código de Defesa do Consumidor. Então, eu trouxe aqui algumas questões sobre isso. Né? Como orientar a recepção em relação ao Código de Defesa do Consumidor? Existem treinamentos específicos para isso, e é importante ser feito com pessoas que são da área jurídica, tá? De cliente e tal. Se a empresa ela tem uma consultoria jurídica, a maior parte das empresas tem consultoria jurídica. Né, tem ali um jurídico ali que presta ali assessoria, o suporte, enfim. Né? Empresas maiores têm isso internamente, né? Já tem ali o seu departamento jurídico. Então, é importante que esse departamento jurídico oriente a recepção nesse sentido. Né? Os líderes podem solicitar isso, né, a essa assessoria, porque o ideal é que seja realmente feito por um advogado especializado nesse assunto, que vai orientar melhor em relação às dúvidas em relação a isso. Mas eu coloquei aqui alguns pontos aqui importantes. Conhecimento do CDC. Certifique-se de que a equipe da recepção compreenda o conteúdo. Então, não é só ler, né? É ler e compreender. Transparência nas informações. Instrua a sua equipe a fornecer informações claras e completas sobre os serviços oferecidos, preços, formas de pagamento e quaisquer políticas relevantes. Então, isso deve ficar muito claro para o cliente. Por exemplo, se o cliente perguntar qual é o preço, precisa ser respondido imediatamente. Você não pode falar assim, me envia uma mensagem no direct. Às vezes acontece isso quando é pelo WhatsApp, quando é pelo Instagram. Né? Não pode fazer isso. Né? E se divulgar qualquer oferta, precisa estar o preço lá. Então, são pequenos detalhes que precisa levar em conta. Respeito ao direito à informação. Explique que os pacientes têm direito a receber informações precisas sobre produtos, serviços, incluindo os riscos e os benefícios. Então, quando um procedimento, por exemplo, tem que estar lá explícito para o cliente quais são os riscos, né, e quais são os benefícios. Isso precisa estar documentado, precisa estar escrito. Prazo de validade dos orçamentos. Quando você vai fazer um orçamento, isso acontece muito com a parte de odonto, com a parte de estética, né, que faz procedimentos e tal, que você faz muito orçamento, laboratório também, né, precisa informar os pacientes que os orçamentos têm prazo de validade e que quaisquer alterações devem ser comunicadas. Cancelamento e reembolso. Explique as políticas de cancelamento e reembolso de consultas ou procedimentos, garantindo que sejam devidamente comunicados. Então, cancelamentos e reembolsos, isso precisa estar muito claro. Dever de prestar cuidados adequados. Reforça a importância de oferecer cuidado de qualidade e em conformidade com os padrões profissionais. Que padrões são esses? Os padrões que são estabelecidos pela ANS,
pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, precisa ter um padrão de qualidade. Prazo de atendimento. Olha a questão do atendimento aqui novamente, né? Do tempo de atendimento. Explique os prazos de atendimento e procedimentos, evitando atrasos excessivos. Sabe que atrasos excessivos, longos períodos de espera, é passível de processo. Tá? O cliente ele pode se sentir lesado e pode processar a empresa. Então, isso é um critério que precisa ser levado muito em conta. Direito de arrependimento. Informe os pacientes sobre o direito de arrependimento em caso de compras ou contratações realizadas fora do estabelecimento comercial. Então, se o cliente fez por exemplo, ele marcou um exame, procedimento pelo site da empresa, né? Pela internet, pelo computador, fora do estabelecimento, ele tem um direito de arrependimento. Tá? Então, se ele fez o agendamento, pagou, e ele desistiu, ele tem um direito aí do arrependimento, de receber aí o reembolso aí do seu pagamento. Proibição de práticas abusivas. Certifique-se de que a equipe entenda sobre as práticas abusivas proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor, como publicidade enganosa e cobranças indevidas. Teve uma pergunta também sobre cobrança indevida, né? Que o convênio não cobre, né, aquele procedimento. A clínica, o hospital pode cobrar? Não pode. O cliente ele pode pagar se ele quiser? Pode, mas isso tem que vir do cliente. A clínica ela não pode oferecer isso, porque se oferecer, além de ser uma prática abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor, ele pode ser descredenciado pelo convênio se o convênio, né, descobrir isso. Atendimento às reclamações. Precisa ter um canal, né, para atender as reclamações. Né? Precisa ter um processo de atendimento de reclamações. Contratos e termos. Se houver contratos ou termos envolvidos, instruir a equipe para explicar claramente. Então, se tiver contrato, se tiver algum documento, a recepção ela precisa estar treinada para explicar claramente o documento. Precisa ler o documento junto com o cliente e tirar todas as dúvidas dele, né? E fornecer cópias, né? O cliente ele precisa da cópia dele daquilo que ele assinou. Capacitação contínua, né? Promover sessões regulares de treinamento com as atualizações sobre as leis do Código de Defesa do Consumidor para garantir que a equipe esteja atualizada e evite, né, problemas aí no atendimento. Canais de comunicação. Informe os pacientes sobre os canais de comunicação disponíveis, né? Hoje, qualquer empresa precisa disponibilizar vários canais de comunicação. Não pode ser só o telefone, não pode ser só o WhatsApp. Precisa ter várias formas de comunicação. E-mail, WhatsApp, telefone, precisa ser multicanal. E respeito à privacidade, né? Aí entra a lei de LGPD também, a lei de proteção de dados, que é outra que vocês também precisam conhecer, que agora é obrigatório em todos os estabelecimentos. Lembre a equipe sobre a importância de respeitar a privacidade dos pacientes e manter as suas informações confidenciais. Então, a informação do paciente que está no prontuário, os dados dele, é confidencial. Tá? Então, oriente a equipe sempre, né, sobre CDC, que não apenas protege o direito dos pacientes, mas também constrói uma reputação positiva para a clínica, baseada na ética e na transparência. Bom, mas você vê recepcionista que não conhece o termo que o paciente assina e nunca nem leu. Falta de treinamento por parte, né, do líder que está ali, né? E também falta de interesse do funcionário em entender aquilo que ele está fazendo, né? Ler o documento, entender, porque pensa assim, se o cliente tiver alguma dúvida, ele me perguntar alguma coisa,
eu tenho que saber responder, né? Eu acho que é o mínimo que o profissional deve pensar, né? Mas esse é o tipo de profissional que a gente não precisa. Então a gente precisa, além antes de investir, né, no profissional e tal, fazer um bom recrutamento de seleção para a gente não ter esse tipo de coisa. E mesmo assim ainda vai ter, né? Porque o profissional ele se revela depois. Mas a gente precisa de recrutamento de seleção muito eficiente para que a gente possa ter o menor tipo de problema possível com o funcionário. E precisa de treinamento constante. Treinamento que eu falo não é só ir para a sala de aula e tal, dispor daquele tempo enorme, não. O treinamento pode acontecer no dia a dia, nas reuniões de feedback, nas reuniões diárias, nas reuniões semanais. Tudo isso pode incluir conteúdo, desenvolvimento ali das informações, trabalhar as demandas que acontecem no dia a dia, né? Então, isso precisa fazer parte da cultura, né, da empresa. Né? Então, isso é uma mudança de mentalidade ali aos poucos que vem de cima, né? A liderança, ela tem essa mentalidade e aí vai passando e vai incluindo aí para os demais aí membros da equipe.